Olá, tudo Olá, bem? minha gente, tudo bem? Voltamos. Doutora Marta não está muito empolgada, não. Eu tô sim. Brincadeira. Eu tô sempre empolgada, gente. É porque eu não posso me empolgar demais. Esse que é o problema. Então eu fico aqui segurando a minha onda, entendeu? Não solta o El Chan porque ela dança. Exatamente. Se soltar o El Chan dança. Estamos aqui hoje para mais um podcast Tem Jeito, porque sempre tem jeito, não é, Sempre Fernando? tem jeito. Com certeza. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Nascimento, que tem uma história maravilhosa para contar para a gente de superação de vida e de mudança de mindset, de pensamento. Conta para a gente um pouquinho sobre você, Fernando. Primeiro quero agradecer por estar aqui com vocês hoje, participando desse projeto incrível que vocês estão desenvolvendo. Me sinto muito honrado pelo convite. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos a sua presteza em atender o nosso convite para um projeto ainda bebezinho, caminhando, mas ficamos muito felizes com a sua presença. Mas já é um grande projeto. Parabéns. Amém. Obrigada. Amém. Que os anjos digam amém. Então, comecei a empreender muito cedo. E, na verdade, eu não entendia, não sabia que isso era empreender. Até porque, da onde eu vinha, nós chamávamos isso de trabalhar por conta. E aí, uma vez, eu fui trabalhar com o meu tio, de ajudante de pintor, que faltou o ajudante dele. E aí, ele me chamou, na verdade, me catou para ir trabalhar com ele. Eu lembro até hoje, eu ganhei R$52,50. E aí, eu falei, cara, como que eu posso pegar esse valor e eu posso... Não quero voltar a Transformar trabalhar de mais. pintor de novo. Nossa, era muito ruim. Botava para lixar os tetos. Nossa, ficava com o rosto todo branco. Pescoço. Nossa, saía, só tava o olho, a pele, o restante tudo branco. E aí eu peguei. Minha mãe fazia um mousse maravilhoso. Que inclusive depois a gente ficou até brincando que era o mousse da Dona Margarete. Olha, já queremos o moço da É, Dona já Margarete. queremos o Mamãe, Não posso. Tá Depois vendo, né? Já depois- queremos. Depois de falar com aquele nosso amigo Célio, eu estou Não, eu não tenho repensando a minha problema, vida, não. entendeu? Não tenho problema com o mousse, eu aceito o mousse. E todo mundo, todas as minhas tias, meus tios, sempre adoraram. Eu falei, todo mundo gosta. Falei, vou falar com a minha mãe para fazer. Com R$50 dava para fazer 30 mousse. Aí se eu vendesse cada um a R$5, eu tinha R$150 bruto, ficava com um lucro de 100 e 50 eu recomprava e fazia outra fornada. Falei, Poxa, R$100 achei a por mina de dia? ouro. Tô rico. Eu trabalhei um dia, ganhei 52. Milionário. Acabou, tô milionário. Falei, acabou. Perfeito, era esse o plano, já tava desenhado. E eu tinha, um moleque de 12, 13 anos com R$100 por dia, tá rico Desculpa a mesmo. sua idade hoje? Hoje é 34. Novinho, jovem. Jovem. É jovem. Muito jovem. É, com as titias coroas. Ah, pois é, jovem. E aí, Desculpa, Dani, eu bati no microfone. eu peguei e comecei a vender. Comecei a vender na rua e tal. E aí, o primeiro dia foi super bacana, o segundo dia já teve alguns problemas técnicos com o isopor, algumas coisas que eu não calculei. E aí, no final das contas, eu acabei que quebrei, não deu para continuar. Já porque faliu? Já falei de cara. Nossa, Já Eita peguei de lasqueira. cara. Foi a mas não primeira. desistiu. Aí cresci um pouquinho mais, aí comecei a trabalhei em outras áreas, como operador de caixa, operador de telemarketing. E aí até que essa veia empreendedora ainda pulsava. Mas eu não tinha essa percepção de empreender, de abrir um negócio. Não tinha, mas tinha sempre muita iniciativa para começar ou para fazer algo. E aí foi quando surgiu a oportunidade de montar uma academia. Aí a academia montou eu e mais 2 sócios. Um dos sócios tinha todos os aparelhos, estava tudo jogado, ferro velho. Aí nós pegamos, restauramos, a academia foi um sucesso. Antes de nós abrirmos a academia, nós tínhamos 422 alunos pré-matriculados. Caraca. Lembro-me Nossa, como se fosse hoje, era um caderninho, aqueles cadernos... brochura. Isso, de brochura, só que não do Isso em que grande, cidade? menorzinho. Pequenininho. Aqui em São Paulo. Aqui em São Aqui Paulo. em São Paulo. Você é Na natural de Cantil São de Paulo. Sampaio. Sou natural de São Paulo. Eu sou nascido e criado num bairro que chama Brasilândia. Na verdade, Conheço. Brasilândia, mas eu especificamente nasci no Jardim Elisa Maria. No bairro do Limão e Jardim Elisa Maria foi ali onde eu Conheço, cresci. tenho vários amigos nessa região. Foi exatamente. Eu sou nascido e criado ali, né? Então, achei que nada mais justo do que o primeiro negócio ter sido na base, sabe? Fico muito feliz por ter começado a empreender da onde eu realmente vim, da onde eu realmente nasci. E meio mediante a todas as dificuldades, a todos os exemplos que, na verdade, você acaba tendo, né? Quando você mora num lugar mais Sim. esquecido, mais excluído da sociedade, automaticamente também você cria
você se cerca para outros horizontes, né? Você fica voltado dentro do que você vive, você fica dentro de uma realidade, né? Então, foi muito bacana a academia, foi um sucesso. Aí tive ajuda, poxa, do pessoal do lado, que era o Brinquinho, cabeleireiro, que, que fez essa pré-matrícula de todos os alunos, e foi muito legal. Quando nós aí abrimos, a academia foi um sucesso, e aí depois acabou que São Paulo eu já não estava mais conseguindo ficar, a mentalidade já não estava comportando, cada dia, puxa, tinha um problema, era assaltado, e aí isso começou a me chatear, que aí eu comecei a ver que da onde eu tinha vindo, pessoas que cresceram praticamente comigo, eram pessoas que estavam me passando para trás. Nossa. E aí não deu mais para ficar. E aí foi quando eu me mudei para Campinas. E aí em Campinas comecei a empreender na área de salão. Minha esposa já tinha um salão, não tinha nada a ver com salão, porque, imagina, eu tinha academia. Tinha Tem a ver, beleza. Mas o segmento de trabalho era É muito totalmente oposto, diferente. muito. Um você trabalha com público misto, o outro Sim. você trabalha era especificamente com mulheres. Eu não tinha essa habilidade, esse tato, né? Então entrei aí quando fui para Campinas, comecei a ajudá-la a implementar um sistema. Era um salão com 4 cadeiras, muito bem montado, muito bem feitinho. Nós tínhamos combinado também, né, que quem vendesse primeiro, ou eu vendesse a academia ou ela vendesse o salão, ela vinha para São Paulo ou eu ia para Campinas. E aí acabou que São Paulo realmente, naquele momento, São Paulo falou, Fernando, Tchau, Fernando. por agora deu. Mais para frente a gente conversa. E aí então fui para Campinas. E aí nessa de começar a ajudá-la a montar o sistema, deixar o negócio dela mais organizado, eu comecei a falar, pô, esse negócio é rentável, esse negócio é bacana. Eu sempre via, o que eu via, hoje não mais, tá? Mas há 10 anos atrás, os salões de beleza, na minha visão, tá? Os que eu conhecia, eram salões que o proprietário era cabeleireiro ou maquiador, e assim, Não entendia da gestão. Não tinha um Exato. gestor, É o que a né? gente sofre É o que a gente na sofre. nossa profissão. não era um salão que assim, ó, quem é o gestor, quem faz a gestão do salão, não tinha. Ah, quem é o dono? Ah, ele tá cortando um cabelo, tá fazendo uma maquiagem. Eu falei, pô, peraí. E aí eu olhava os salões, salões gigantes e com cabeleireiro, com a galera à frente. É possível fazer, né? O profissional, o empreendedor ser cabeleireiro e ser gestor. Mas na minha visão é muito difícil você conseguir fazer as duas coisas sem ter um braço para te ajudar, sem ter uma equipe. E às vezes eu via que a galera centralizava demais. Aí eu Isso acaba consumindo muito a pessoa, né? e impede o crescimento. Impede o Sim, crescimento. limita. Limita. E aí eu vi essa oportunidade e falei, pô, esse negócio é bacana. Aí eu relutei um pouco para entrar, porque eu queria montar uma academia em Campinas. E em Campinas também, quando eu fui na Lagoa do Taquaral, eu fiquei fascinado. Falei, É gente, lindo aquele lugar, todo né? mundo correndo, todo mundo saudável. Eu falei, A Marta não conhece ainda, Marta. mas vou Que levar. bairro que fica ali atrás do fórum? do Em fórum, Campinas. Nova Campinas. É o Taquaral? Tem o Taquaral, é a Nova Campinas e você Que passa é pelo atrás do fórum. Taquaral. Eu passei Numa lá, fui lagoa? numa padaria que chama Buenos Aires Francesa, não sei o quê. Tem uma pracinha e tem várias coisas. Tem uma padaria que tem um nome francês. Tem. É a Nero, Não, é o nome francês, é Nico. Love Française, um negócio assim. Aí tem uma O farmácia do máximo é o lado. francês São dela. vários comércios assim, aí mais pra frente tem uma espécie de um quiosque mais afastado assim, que é um Ali botequim ali. para baixo ali, você seguindo direto, você sai na lagoa. Então, passei num bairro, falei, Preta, eu acho que a gente tá num bairro chique aqui de Campinas, Gente, porque Preta é a amiga Preta é dela, minha melhor tá? amiga, tá? Vocês vão ouvir muito falar de Preta, entendeu? Mas assim, eu falei, eu acho que eu tô num bairro chique aqui de Campinas. porque era Realmente chique não é, Fernando? gente. Porque ali Campinas só o top, né? Taquaral é incrível. E é um bairro muito, muito gostoso para lazer, as casas, é sensacional. Eu sou fascinado por Campinas, né? Gosto muito de São Paulo, meu berço, sou nascido e criado aqui. Mas Campinas, Ali na eu Lagoa do tenho. Taquaral é assim, para atividade física, para descanso, durante a semana, final de semana, qualquer hora que você for Tem lá, gente. tá lotado. É gente caminhando, é criança Vocês brincando. conhecem lá, conhecem a Bragança Paulista, claro que deve Sim, conhecer, né? sim. Uhum. Tem uma lagoa lá gigantesca também, em parecido. Bragança, muito semelhante. Parecido, bonito lá. exatamente, parecido, bem semelhante. É.
E quando eu fui, o primeiro contato que eu tive com Campinas foi Taquaral. Eu falei, gente, Já apaixonou. se em São Paulo, que pela percepção não cuidava tanto da saúde no quesito de academia, a hora que eu vi Campinas, que foi o universo que eu vi do Taquaral, eu falei, rachei. Foi a melhor coisa que pudesse ter acontecido. Aqui, se lá eu tinha 400 pré-matriculados, aqui eu abro com 1.000. Então eu estava super empolgado. E aí acabou que não aconteceu, não rolou da academia, e foi quando eu comecei a ver as oportunidades no salão. E aí, cada hora que eu ia na academia tinha um problema, e o lugar não autorizava a academia, e aí cada hora era uma coisinha, e cada vez a coisa me puxando mais pro salão. Aí foi quando, no dia 14 de junho, dia 13 e 14 de junho, eu decidi de 2013, 2014, eu optei realmente em entrar como sócio com a minha esposa. Aí entrei em julho, em outubro nós mudamos para um espaço maior, e aí saímos de 4 cadeiras, fomos para 8, 9, 10, 11, 12 cadeiras, mais estacionamento. Antes nós tínhamos 2 vagas de estacionamento, fomos para mais ou menos umas 20 vagas de estacionamento, já eram 3 andares, a parte de Olha baixo, que chique. o térreo e o primeiro andar. Tinha um subsolo, que era um local onde nós deixávamos para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. E aí, aí, perfeito. Esse foi na Maria Monteiro, o salão foi sensacional, desenhado com arquiteto, foi onde nós começamos a ter recurso para montar uma coisa um pouco mais refinada, mais requintada. Porque antes era tudo muito de cabeça, era o que dava para, pô, acho que se pintar dessa cor aqui vai ficar legal. Pô, se pintar dessa cor. Fazia o que podia, nas condições que nós tínhamos. Não ficávamos parados. O que dá para fazer? Uma parede XYZ, vamos fazer. E foi indo. Aí esse salão nós já conseguimos fazer com um projeto arquitetônico e tal. O salão ficou a coisa mais linda. É lindo, maravilhoso. o salão é maravilhoso. E esse ainda, esse que eu tô te falando é antes antes desse. Antes desse. E aí, perfeito. Aí passou um pouco mais de um ano, nós recebemos um convite para participar de uma licitação numa das maiores empresas do mundo, né, que é a 3M do Brasil. E eles estavam com um projeto chamado Alameda Saber Viver. O que envolvia esse projeto? Esse projeto era levar uma experiência para os colaboradores dentro da fábrica, dentro da empresa. Então era um momento que os colaboradores poderiam sair para ir tomar um café, então tinha uma padaria, que eles poderiam fazer uma manicure, um pedicure, podiam fazer um corte, uma escova. Nossa, acho que eu vou criar um projeto desse no meu escritório. Para você. Dani, sensacional. A franquia é muito cara. Sensacional. Não, isso aí tá fácil, fica tranquila, isso tá pronto. Foi muito legal, foi um projeto sensacional no começo, foi muito legal. Nós pegamos assim, o projeto nasceu conosco, né? Nós participamos de toda a etapa. Então foi muito legal ver o começo, o pessoal ainda um pouco receoso, né? Como vai ser na hora do trabalho, eu tá fazendo cabelo e meu chefe passar. E a mulherada tomou conta, né? Na 3M eu lembro que a maioria, se não me falha a memória, entre 70% e 80% eram homens. Então nós fizemos uma parte masculina maior, porque tinha um salão, a barbearia e a parte de esmalteria e tal. E aí, tudo dentro de container também, uma estrutura mais Rústica. Na verdade, ela não era uma estrutura rústica, era uma estrutura ecológica, que eles não queriam fazer a parte de construção e tal. Era móvel, né? Era uma estrutura móvel. Isso, porque coisa dentro, mais fácil, né? Mais ágil. nós deixamos a cara do Do salão, salão. porque aí fechou com drywall, né, para ter a acústica, tudo certinho, e aí ficou Até praticamente mesmo a temperatura. a temperatura. ficou Então idêntico. era instalado dentro da fábrica, dentro lá do complexo espaço da da 3M, e ele saía no meio do. Isso é ótimo. E Tranquilo. ainda existe? Existe, ainda só tá está parado por conta da pandemia. Então, ainda eles têm esse protocolo de segurança, né, que está correto também, para poder retomar. Então, foi feita algumas mudanças na fábrica, nós estamos aguardando para fazer o retorno lá. E a mulherada, aí algumas vão no salão hoje e falam, não vejo a hora de vocês voltarem. E me E conta. a sua esposa, desculpa, Dani, a sua esposa continua na linha de frente no salão, Continua, minha esposa cortando hoje... lá, fazendo cabelo, tudo, e você fica na parte de gestão mesmo. Isso, eu fico na parte de gestão e a minha esposa fica na parte operacional. Ela cuida mais especificamente da área de noivas. Ela é maquiadora, com bastante especializações, principalmente na pele. Então, ela faz uma pele assim como ninguém. E hoje ela cuida muito da parte das noivas. Então, ela opera ali na maquiagem, mas especificamente com as clientes na área das noivas. Não, é legal. E como é trabalhar com a esposa? Muito bom. Eu não Conta tenho... esse segredo, porque tem muita gente que não dá conta, que Olha, não dá certo. Cada um respeita, eu respeito muito o espaço dela, ela respeita muito o meu.
não temos o menor problema de trabalhar juntos, sempre com muito respeito, longe de nós brigarmos E ou na questão da tratar. tomada de decisão na Tomar área de de decisão, sempre gestão, quem manda, vocês sabem quem é. é a mulher, né? Eu É. só, A última palavra é sua, eu sim, só finjo. senhora. Eu só finjo que manda, mas quem E comanda vocês têm filhos? tenho um filho, o Arthur, Fernando, inclusive um beijo, meu filho. E Papai te como é ama. para gerir esse tempo? Fernando profissional, Fernando palestrante, Fernando pai, Fernando marido, filho, amigo. Como que é para gerir tudo isso? Dani, eu aprendi uma coisa em um livro do Dale Carnegie, que é muito interessante, isso tem mudado minha vida. Nesse livro tem uma parte que ele fala que nós precisamos aprender a viver em compartimentos. O que é viver em compartimentos? A partir do momento que eu chego em casa, eu preciso entender que eu sou marido e pai. Não dá para ficar respondendo mensagem, mesmo que às vezes ainda acaba acontecendo, porque é uma quebra de hábito, então você tem que ir forçando isso, repetindo isso, e através da disciplina você conseguir realmente fechar essas comportas. Então, a partir do momento que eu entro em casa, sou esposo, sou pai. Tenho que ter o meu momento de solitude, que é o momento que eu tenho para mim também, que é Que é só o eu, Fernando. que é o Fernando, aí é o Fernando com o Fernando, esse momento eu preciso, e geralmente eu tiro no período da manhã, entre 4, 5 horas até ali por volta das 8, 9. Então esse é meu momento comigo. E os demais, a hora que eu chego na empresa, eu tenho que entender que ali é o meu momento onde eu fecho as outras comportas de pai, de marido, principalmente por trabalhar com a minha esposa, e abro a comporta do empreendedor, do empresário, do solucionador de problema, que é isso que o que define um empresário. A dificuldade da maioria dos empreendedores é realmente entender que o autônomo é um empresário. Total. Nós somos empresários, né? É o que a gente chama na mentoria o nosso mentor. Chama na mentoria, você chamou de comporta, né? Cabine. Para a gente, ele fala que são as caixinhas. A gente tem que fechar as caixinhas e ir se adaptando e entender que naquele momento você no meu caso, eu sou a mãe, naquele momento eu sou a filha, e a gente tem que aprender a separar esse espaço e entender que o autônomo é empresário. Ele é chefe de si mesmo. O termo empresário e empreendedor, hoje isso tá vindo mais. Mas, por exemplo, poxa, eu era uma criança era um pré-adolescente, mas já se via comportamentos empreendedores de empresário, por conta de ação, fazendo conta, pô, então se eu ganhar 50, deu 100%. E o pensamento correto desde o primeiro momento, né? Porque Sim. Você falou um termo, né? O trabalhar por conta, né? Uhum. Que não... se pensava, as pessoas queriam trabalhar por conta, mas elas não tinham a visão de fazer daquilo um negócio de fato. Era aquela Exato. coisa assim, ter uma renda. Então, assim, trabalhava-se para pagar as despesas, as contas do mês, e não se pensava em empreender, que é elevar aquele segmento a um patamar mais alto. Total. Né? E Má, eu posso dizer isso com muita segurança, porque eu não li, eu não ouvi, eu vi. Eu vivi isso. Nas periferias, eu posso dizer aqui em São Paulo, que é onde eu tive vivência, quanto empreendedor, quanto cara gigante, quanta mulher gigante, em termos de ideia, em termos de atitude, mas por não... Hoje eu consigo ter essa visão, porque eu consegui pegar uma outra ótica, enxergar para um outro ângulo. Mas muitos dos meus amigos ainda continuam lá e eu vejo essa grandeza neles, não porque são meus amigos, tá? Assim como quando eu vejo, chega um colaborador sem nenhum cliente, a hora que o cara chega, você consegue pegar o filho e ter a percepção, você fala, pô, esse cara é grande, esse cara é bom. E puxa esse cara para perto de você. Então eu tenho muitos amigos hoje que ainda continuam lá e tudo bem, nada, eu vou lá, vejo meus amigos, visito, adoro visitá-los, mas que ainda não, eu sinto porque eu percebo que eles ainda não despertaram, não entendeu que muitas das coisas que eles fazem assim no dia a dia que parece muito boba são de um peso gigante no mundo corporativo. Mas não tem o acesso. E que a própria mente deles é a sabotadora. Olha Exato. só, eu vou dar um exemplo bem básico. A minha mãe
foi diarista muitos anos, trabalhou com costura muitos anos, e aí chegou um belo dia, ela ganhou um jogo de módulos de sofá, módulos, né? São vários que vão montando assim, e ela tinha, ou ela comprava o pano, ou ela mandava pagar a mão de obra, os dois juntos não dava para fazer. Ela falou, bom, eu costuro, vou fazer. Foi lá, se meteu a fazer. A minha mãe, aí a vizinha viu, você fez o seu, você faz o meu. Ah, você fez o da fulana, você faz o meu. Aí minha mãe virou tapeceira, reforma de sofá. Minha mãe trabalhou por 23, 24 anos com isso. Ela tinha todos os diferenciais para ser a melhor e a maior do mercado. Para ter aí um design, né, da vida, algo assim. Uhum. Só que a minha mãe, o que ela tinha de diferencial? Primeiro, ela não retirava o sofá na sua casa. Ela ia num dia, desmontava o sofá, a parte da tarde ela costurava, no dia seguinte ela ia montar, você estava com o sofá pronto em 2 dias na sua casa. Nossa. Tapeceiro normalmente leva um mês para te entregar um É sofá. quando entrega em um Quando mês, né? entrega em um mês. Isso quando entrega. A minha mãe Exato. chegou a fazer Quando não tem que contratar o advogado. 6, 7 jogos de sofá em uma semana. Eu trabalhei muito com a minha mãe de final de semana, muito. E aí é que tá o problema da minha mãe. A minha mãe não conseguia terceirizar a atividade dela. Não é demandar para Sim. alguém. Ela não conseguia contratar pessoas para trabalhar com ela, para ela escalar o serviço dela. A única pessoa com quem ela conseguia trabalhar era comigo. Perfeito. Assim, eu era a única pessoa que funcionava com ela. E a minha mãe perdeu a chance de ser muito grande. Primeiro porque ela era a única mulher que fazia isso. Existiam mulheres que administravam os negócios junto com os maridos. Mas quem ia no Brás comprar material, quem tratava o serviço, quem fazia de fato era minha mãe. E ela perdeu por uma questão simplesmente, ela não conseguia, lembrei a palavra, ela não conseguia delegar para alguém. E aí ela não conseguiu escalar. Mas olha que legal, Mais, que você trouxe, é muito interessante. Porque, por exemplo, eu presto algumas consultorias também para salão e empresas de outro segmento também. 60% dos empreendedores têm dificuldade de delegar. Porque o velho jargão. Você quer uma tenho coisa esse bem desafio. feita, Faça você você mesmo. mesmo. entendeu? Mas tá errado. Mas tá errado. E então, por exemplo, isso não tira as características empreendedora e de empresária da sua mãe. Ela tinha uma déficit como, A maioria tem das empresas pessoas. gigantescas que às vezes nós vamos para fazer consultoria ou para dar alguma palestra que tem essa dificuldade. Ah, pô, daqui você percebe. Isso é natural do empreendedor, porque quando você faz, o empreendedor tem essa vertente de Querer querer pegar pra si. fazer e de ser o cara que já tá na veia empreendedor, já é um dos comportamentos de ser o cara que vai impulsionar. Só que tem coisas que não vem pronta, tem coisas que nós precisamos desenvolver. Mas o fato dela trabalhar por conta não tira o mérito dela de ter sido uma grande empresária. Poderia ter crescido mais se tivesse aberto mais os braços? Poderia, mas isso fica para todos os segmentos e todos os empresários. Às vezes quer crescer, quer se desenvolver, precisa abrir, precisa liberar um pouco mais as pessoas. As pessoas têm ideias incríveis, só que cabe a nós darmos a elas a oportunidade de colocá-las em prática. Porque até mesmo, como você disse, um colaborador pode ser um empreendedor mesmo sendo funcionário. E de verdade, é a melhor hora para empreender. Tem um cara que eu gosto muito que chama Geraldo Rufino, que ele fala: o melhor lugar para você empreender é no CNPJ do outro. Por quê? E ele tem muita razão. Primeiro que você não tem dividendos. Você só tem entrada. Você ganha para entrar e quando você sai, você ganha também. Então, você quer lugar melhor para empreender? Você não tem risco. Exato. O risco é da do seu atividade. Exato. Agora, quando você realmente vai para o campo de guerra para empreender, aí o risco é maior, porque aí é tudo com você. Então, a parte de CLT, na minha visão, já acabou há muito tempo. CLT não garante mais segurança. O que garante segurança hoje é comportamento empreendedor. Para de entregar a meta. Para de... Chega tarde, entrega ideia. sai cedo, começa a tratar seu trabalho de qualquer jeito, você vai ver o que vai acontecer. Logo você vai estar no seguro-desemprego. Então não existe mais. Que também tende a se
Segundo o abolido, que dizem aí, segundo né? Não vamos falam. entrar nesse Nesse- assunto. Mas é importantíssimo ter essa visão. Sim, Cara, rapidinho você toma, porque você no toma uma cenário carta. atual Eu era CLT até o ano passado, Fernando. sofreu para virar Sofri para empreendedora. virar. Eu me preparei por quase 2 anos para sair. E sofre até hoje. E sofro até hoje. Eu trabalhei até 24 de junho de 2021 como empregada CLT. Entendeu? E foi difícil a decisão de sair. Mas eu não suportava mais viver na caixinha ali. Eu sou extremamente insubordinada. Eu assumo, eu já assumi para Isso não todos os meus chefes. insubordinada, amiga. Não, Eu não acho era que é o insubordinada. empreendedorismo que o Fernando falou. Eu Faz odeio parte. horário, eu não lido bem com horário. Eu trabalhei num único escritório que eu falava para ele assim: olha, amanhã eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Você não precisa me dar satisfação do seu horário. Você faz, você chega, você faz o que você faz e tá ótimo, você me entrega. Então, se você chega às 10, às 9, às 11, para mim tanto faz. O que me importa é o que você me entrega e você me entrega. Eu gosto disso. Entendeu? Olha que rico o que você acabou de nos trazer. É exatamente isso. Hoje, o que as empresas. A 3M. Vai lá, faz seu cabelo, faz Eles sua unha a acham hora que que- você quiser. O importante é a entrega. Por isso que a maior segurança hoje, na minha visão, é o comportamento empreendedor. Você pode chegar meio-dia, mas chegou às 17, você entregou. E aí, é claro, o teu líder, o teu gestor, nessa época, inteligentíssimo, conseguia extrair o melhor de você. Sim, Você trabalha bem, teu filho tem uma apresentação, você tem que cumprir horário. exatamente. Não, e sabe, é assim, e engraçado quando você falou da 3M, esse escritório, ele colocava toda quarta-feira uma manicure o dia inteiro para fazer as nossas unhas. Lá. São Entende? A visão. pensamentos para atrair o funcionário para ele, para conquistar o funcionário e manter ali joias e lapidar as joias. E hoje, Dani e Má, é muito legal ver essa evolução, porque, por exemplo, você, né, voltar um pouco, né, no passado era porca e parafuso. O Sim. funcionário era contratado para apertar porca e parafuso, se orgulhava muito em ter 30 anos de carteira, e se ainda por acaso, pode até parecer grosseiro, mas é real, ele acabasse tendo um infarto dentro do trabalho, morresse dentro do trabalho, seria o maior orgulho. Uau, trabalhei o resto da trabalhando. vida. Fui um exemplo. Era essa. Hoje as empresas já estão com outra visão de não só tratar. É ótimo quando você leva uma manicure num dia para poder cuidar de um funcionário seu, isso eleva a autoestima. E quando a gente fala de autoestima, a gente não fala de físico, a gente fala de alma, porque a Alma. autoestima é um atributo intangível. Você concorda? Então, através da unha, através de um cuidado, de um autocuidado, de uma palavra, de uma motivação, de um ensinamento, Uma ela é despertada. Premiação. Uma premiação, ela é despertada. Mas ela é um atributo da alma. Então, saiu um pouco aquele lance de, sabe, bate-cartão. Paradoxal, né? E tá indo para uma visão onde cuida-se realmente. Olha para o colaborador como humano, como ser Como humano. ser humano e não como máquina. Exato, exato. Você acha que esse cenário da pandemia, porque a gente vê que essa crescente vem recente, né? Uhum. Você acha que o cenário da pandemia contribuiu muito para isso? Acho que demais, na minha visão, contribuiu muito, até porque as pessoas começaram, principalmente para inverter esse lance da segurança no CLT. Não, CLT não é mais segurança. Segurança é teu comportamento empreendedor. Se você estiver entregando, meu irmão, o cara fecha a empresa, mas ele continua com você. Tanto Como que assim? várias empresas fecharam o espaço físico. Mas continua com o colaborador. Exato. Porque o cara entrega. Só que quem entrega é o cara, é o empreendedor, é quem tem comportamento empreendedor. E não precisa ter uma empresa para ter esses comportamentos. Entende? É muito. E a tecnologia também veio para facilitar e para eu assim, atendo dissipar online. essas informações, né? Meu escritório é 100% online. 100% online. É, 100% hoje online. grande parte dos atendimentos são online. E acho que a pandemia conseguiu fazer deu a oportunidade de algumas empresas enxergarem que o profissional consegue entregar igual Não estando lá ou dentro. mais
não estando lá dentro. sob supervisão o tempo todo, Exato. sob pressão. Gente, igual prova de escola. Dá uma prova de escola para qualquer um de nós. Eu De vou tirar primeiro 0 ano agora. de história, com o professor ali contando o relógio, olhando pra gente, para nós não colarmos. Eu Você tinha- trava. Eu tinha professor que trocava a gente, sério, era terrorismo na faculdade. Meu professor de processo civil, não vou mencionar o nome dele aqui, mas ele sabe, se ele estiver assistindo, ele sabe. Ele tinha a capacidade de chegar o dia da prova, ele pegava a gente estudava em um bloco da Unip, no Swift. Ele trocava a gente de bloco e de andar e trocava de sala. Chegava na sala, ele fazia a gente virar a cadeira de costas Ai, que e exagero, escolhia o gente. lugar para cada um sentar. Olha, eu vou falar, Era eu passei muita terrorismo. cola na faculdade. Eu passava cola. Eu era a que passava cola. Sério. Então a gente desenvolveu inúmeras técnicas. Tinha a técnica do A, B, C, D, E, se era múltipla escolha. Tinha a técnica da folha do o código. Não, tinha o post-it, gente. Eu era a última que sentava e os quem eu passava cola sentavam Tava à minha frente. frente. Aí eu pegava, botava a resposta, colava o post-it na cadeira. Aí ele fazia assim, era o Marcão sempre primeiro, né? O pai da Joana. Pegava o post-it, pegava, anotava, colava na cadeira da frente. Aí a Joana vinha. Ó, técnicas. Ó, por que eu não Técnica, peguei essas Gente, técnicas antes, que nossos gente? filhos não assistam esse podcast, por Mas é favor. verdade, gente. Eu passei cola no colégio, eu passava cola de matemática, porque eu sou do direito, mas eu sou boa em Boa em exatas. Engraçado, por que que todo mundo de direito é bom em exatas e resolve ir para o mundo do direito? Porque Porque a gente tem a veia humana mais aflorada. A gente gosta de falar, eu gosta de odiava a área de humanas, trocar. amava exatas. Exatas. Só que eu, Inclusive fui monitora de exatas. quem mudou isso em Olha. mim foi um professor chamado Cristiano, do ensino médio. O Cristiano era um cara. Olha, eu tenho pena de nunca mais ter visto o Cristiano. O Cristiano tinha pouca visão, ele tinha um problema na vista. Uhum. Então ele não dava com livro, com nada. Ele era professor de História e Geografia. Ele chegava na sala com 2 pedaços de giz e só. E ele dava uma aula de história que você ficava babando por ele, porque era maravilhoso. Foi aí que tudo começou. Eu ia fazer matemática. Eu iria fazer matemática, depois eu queria fazer estatística. Aí eu conheci o Cristiano. E na sequência, trabalhando com a minha mãe fazendo um sofá, a gente fez um sofá para um advogado que era síndico de um prédio na Paulista. A gente ficou 3 meses trabalhando com ele lá, reformando os sofás do prédio. Ele era um grande advogado, um advogado muito famoso na época. E ele começou a me apurrinhar, me apurrinhar, me apurrinhar. Você devia fazer direito, porque você tem tudo, que não sei o quê. E aí, o meu lado de humanas mesmo Empreendedor. foi pro direito. E eu acabei fazendo faculdade de direito. Mas olha que exemplo legal esse do seu professor Cristiano. Ele já era um empreendedor, Total. porque ele não precisava de nada e ele dava aula, inovava. A aula E do despertou. Cristiano era, Olha. olha, uma das melhores aulas da vida, que eu me lembro até Se hoje. você parar olha o que você falou, ele tinha, de todos os professores, não sei se você teve algum que teve alguma dificuldade, mas era o cara que ainda tinha Tinha uma mais dificuldade, limitação tinha uma limitação. física, E né? foi o professor, não Que sei se o marcou. mais, mas pela forma que você falou, acho que foi o cara que mais te impactou. Mas me impactou. Ele me fez mudar a profissão da minha vida. A presença dele na minha vida me fez eu mudar de profissão. Eu ia ser professora de matemática. Eu ia fazer E arquitetura, eu sou gente. advogada hoje, gente. É completamente oposto. Uma das coisas, Mar, que eu mais adoro, uma das coisas que eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, é que o empreendedorismo tem o poder de transformar a vida de muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Às vezes o empreendedor não tem ideia de quantas pessoas ele impacta. Talvez o seu professor, o Cristiano, não tenha ideia do quanto ele te impactou. E eu acho que não tem ideia mesmo, viu? E De assim, verdade. eles não têm mesmo, porque olha que curioso. Esse ano, quando que eu fui para Minas a última vez? Foi em abril, né? Uhum. Abril fui para Minas. Eu sou mineira, interior. Coincidentemente, passeando numa das praças turísticas lá da cidade, encontrei minha professora do ensino fundamental da 6ª série. Nossa. Há mais de 20.
o quê, gente? Sexta série eu tinha 12 anos. Caraca. 28 anos que eu não a via. Ela não mudou nada. E ela foi uma das professoras, professora de geometria. Ela foi uma das que mudou a minha vida pelo jeito Eu dela tive alguns de exemplos desse. empreender, de De ser verdade, assim. alegre. Nada era difícil para ela. Ela sempre chegava com um sorriso e continua com um sorriso. Gente, aquela mulher está no formol. Não é possível. Eu falei, professora Carla, vou marcar a senhora aqui no. Assista aí, um beijo para Eu a tive senhora. professores que, assim, eu acho que a profissão de professor, eu acho que ela é uma das mais nobres que existem no mundo. Eu tive professores que marcaram o Cristiano, foi um deles. A Eurica, que era minha professora de ciências no colégio, né? A Eurica, eu encontrei a Eurica um tempo atrás, a Eurica cobrava caderno. Ela avistava o caderno dos alunos, se estava completinho lá, porque ela dava matéria, ela tirava 2, 3 dias para explicar tudo que ela tinha dado. E ela cobrava os cadernos, valia ponto. Ela não cobrava, porque ela sabia que eu não funcionava daquele jeito. Todo mundo reclamava, falava assim, mas por que você não tira ponto da Marta? Porque chega na prova, a Marta tira nota e vocês não, mesmo ela não tendo caderno, né? Então, assim, olha só, ela me entendia lá atrás, né? E aí tem São outros, visões, né? né? Tem outros professores que marcaram muito a vida da gente. E é tão importante essa profissão, eu acho que a gente acabou virando um assunto totalmente Eu acredito que não, porque alheio, os assim, professores são Interessante, muito. empreendedores, mas né? assim, olha como um professor pode Eles podem impactar despertar. a sua vida para sempre, assim, né? Tanto positivo quanto negativamente. Tem um diálogo de Platão que eu gosto muito, em que ele relata que Sócrates estava. Hipócrates, na verdade, foi chamar Sócrates para. Que tinha um sofista na cidade, e ele queria muito ir. E o Sócrates começa a indagá-lo. E numa dessas horas, o Sócrates faz mais ou menos a seguinte pergunta: se você vai se alimentar e comer um lanche, qualquer coisa, um lanche, vamos trazer para o nosso momento, vai comer um lanche, você olha a data de validade. Não olha? Sim. Perfeito. Agora, quando você vai você vai alimentar o seu corpo físico, você vai alimentar fisicamente. Quando você vai para uma aula, você vai alimentar a sua alma. Então é importantíssimo que você tenha em mente quem é, qual é a fonte que você está indo beber. Então, um professor, quando escolhe essa profissão, ele tem que entender que ele tem um poder transformador na vida do aluno. E aquilo não para só por ele, porque, por exemplo, quando no caso do Cristiano, a partir do momento que você optou em mudar, ou ele te ajudou a ver uma vocação que você tinha, quantos processos, quantas pessoas, Você quantas vidas, ajudou nesse tempo. quantas pessoas você ajudou? Então, assim, é infinito, porque aí depois que você ajudou essa pessoa ajudou outra pessoa. É uma É, bola de neve, é né? uma teia. É uma Exatamente, é uma teia. teia gigante. Então, insisto mais uma vez, talvez o professor não tenha a menor ideia do quão bem ele fez a você e do quantas pessoas ele impactou. Então, por isso que como empreendedor nós temos sempre que estar voltados a dar o nosso melhor nos negócios, nos business, mas principalmente para as No ser pessoas. humano. Eu falo uma coisa e eu levo isso muito forte comigo. Todo negócio, independente do que você venda, consiste de gente trabalhando com gente. Você tem gente numa ponta, que é E quem vai tem gente vender, não. e você tem gente na outra ponta que vai comprar. Máquina não compra, não adianta. Exatamente. Então, isso é muito, muito importante. Fernando, nosso papo tá maravilhoso. Eu passaria horas aqui falando com você, Ah, mas infelizmente nós temos um período cronometrado. Nós temos um tempo a seguir, Assim, né? Senão o Daniel nos mata. Daniel ali, nosso diretor ali, ele já tá me boicotando. Ele sabe que eu falo muito. o Daniel já tá, para quem não tá vendo, o Daniel já tá com um taco de beisebol na mão, assim, só me esperando sair daqui, gente. Quem conhece o Carlão, que é o nosso outro mentor, ele pegou o taco de beisebol do Carlão emprestado, tá? Quem foi no último é a P. Então, mas eu queria agradecer demais, Que agradeço. demais por você ter aceitado, assim, com essa boa vontade, com essa luz que você trouxe pra gente, essa ideia, ter comprado o nosso projeto da forma como você comprou e ter trazido essa informação tão preciosa que, sinceramente, eu saio daqui com
já estava com recordações maravilhosas de outros episódios e vou sair com recordações ainda melhores do meu tempo de infância, de juventude Um e quentinho no o coração, que né? me moveu a me tornar quem eu sou hoje. Exatamente. Que Eu bacana. agradeço Faço delas as muito. minhas palavras, entendeu? Mas queria agradecer muito também. Não te conhecia, foi um prazer te conhecer. Foi enriquecedor o Espero você papo, mais assim. vezes aqui no nosso bate-papo. Espero Sim. que nós tenhamos outras oportunidades de trocar e conversar. Muito obrigada. Gostaria que você deixasse uma última mensagem, porque nós somos muito consumidores do seu pensamento, das suas palestras, né? Nós somos pequenos empreendedores, nós somos, na verdade, profissionais liberais que a duras penas precisam aprender a ser empreendedores, né? Porque naturalmente nós não temos essa veia, né? Nós temos que desenvolver essa veia, né? Então, eu gostaria que por final você deixasse uma mensagem para essas pessoas, deixasse o seu arroba também, O arroba do o arroba salão. do salão também, Perfeito. que é em Campinas, como ele falou. Fica à vontade. Eu costumo sempre dizer uma coisa, isso vale para a área empreendedora e para todas as outras áreas. Se você, por algum momento na sua vida, sonhou com algo, se Deus colocou esse sonho no teu coração, é porque você pode realizar. E eu posso te provar isso por N formas. Talvez você nunca tenha sonhado em pular de paraquedas, porque Deus não te levantou para pular de paraquedas, mas às vezes você já sonhou em montar ali uma quitanda e abrir um negócio, o que for. Por que você sonhou exatamente com isso? Porque Deus te levantou para isso. Esse é o teu propósito. Então, se você tem um sonho, siga o teu coração e vai atrás do sonho. Muita gente vai tentar te parar, muita gente vai te incentivar, mas é o seguinte, meu amigo, se você sonhou, você pode realizar. Dá o primeiro passo. O poder do movimento é incrível. Dá o primeiro passo e Deus vai dar o chão. E você vai realizar seus sonhos. Meu arroba é Fernando Praxis e o do salão é @estudiomiller.cps. Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês. Sucesso nesse projeto. Tenho Muito certeza obrigada. que esse projeto vai poder tocar o coração de muitas pessoas. Parabéns e até o próximo. Até o próximo Gente, encontro. Até o próximo Ele encontro. conseguiu me deixar emocionada aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Segue nós, hein? Ó, lá, ativa o sininho, beleza? Beijo para todos. Arrasou.